Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Olha, antes de começar, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e também seguir a gente nas redes sociais. O começo do ano começou bem tenso aqui em Mato Grosso e, infelizmente, nós jornalistas acompanhamos 2 casos de crueldade com o ser humano. O primeiro foi com a menina Emily, de 16 anos, que estava grávida e foi assassinada em abril, dia 12 de abril, aqui em Cuiabá. Também na capital, em abril, no dia 22, a jovem Heloísa Maria, ela também foi assassinada, de acordo com a polícia, pelo padrasto. O corpo dela estava em um poço ali no bairro Ribeirão do Lipa. Então são 2 tragédias horrendas que, pelo menos para mim, a capacidade de assimilar como que isso acontece ainda não consegui entender. E eu sei que você também deve ficar bem assustado. Agora, vocês sabiam que para chegar nesses autores, nessas pessoas acusadas, tem uma equipe que ela é fundamental para tentar ajudar nesse caso a solucionar, que são os peritos criminais. E eu estou aqui com o Manuel Messias, que é perito criminal da nossa querida Politec, e ele trabalhou principalmente no caso da Heloísa. E ele vai conversar com a gente. Tudo bem, Manuel? Tudo bem, bom dia, um prazer estar aqui. Sempre é bom falar sobre perícia criminal. Eu vejo que vocês tiveram um trabalho crucial. Assim, tem casos que a gente percebe como jornalista que a perícia é importante, mas tem casos que vocês são cruciais. Esses 2 que eu citei foram cruciais mesmo ou é uma visão de leigo? Não, procede. Existe uma expressão que está no meu livro, que será lançado em breve, diz que o local de crime fala, o corpo fala, o que é preciso é interpretar. O que é interessante é toda a conduta humana deixa vestígio como regra, né? O ser humano altera o seu mundo físico. Ao deixar vestígio, ele comunica. É uma relação de causalidade e ele se comunica. Só destacando, nesse local que foi encontrada a Heloísa, eu havia dito para o delegado que estava no local, o Caio Albuquerque, da DHPP, além de perceber os vestígios relacionados como consequência da conduta humana, algumas coisas nós extraímos, né? E eu havia dito para ele, olha, o que está por trás desta conduta aqui, as pessoas envolvidas não era muito distante, não era desconhecida dessa vítima aqui, né? Existe, de certa forma, um conhecimento aqui por algumas características. Então, o perito criminal, além de compreender e interpretar essas variáveis materiais, ele também estabelece ou desenvolve uma percepção do próprio perfil psicológico aqui de quem realizou a conduta do criminoso, né? Então foi nessa direção e às vezes isso é crucial, muito mais do que as variáveis dispersas, a faca, a arma, a corda, é entender a projeção psicológica que gerou aquela conduta. E nisso acaba sendo crucial. E o perito, portanto, desdobra, né? Não só percebe, registra, entende um desdobramento lógico das variáveis, dos vestígios, mas também faz essa interpretação da conduta e o fator psicológico do agente aqui. Isso foi muito importante para nós entendermos que essas pessoas, os que participaram ali, não era muito distante dessa vítima. Nós estamos aqui com a foto da Heloísa no nosso telão. Aí é a cena do crime, né, Manuel? Você esteve lá? Estive lá. Na noite mesmo? Na noite, dia 22. Nós fomos acionados pelo CIOSP e nós chegamos no local. Uma pena, né? Nós precisamos, aquilo que eu disse no começo, se o local do crime fala, preservar o local é fundamental para que essa interpretação não seja distinta do que aconteceu, para que ela não seja prostituída, né? Preservar o local, especificamente os agentes da segurança pública como um todo, tem que ter esse cuidado como a primeira valor dele no local, né? Então o local padeceu um pouco desse cuidado que deveria ser feito, mas não obstante, algumas variáveis materiais que eu chamo de vestígios foram encontradas como
esse lençol e algumas sinalizações no corpo da Heloísa, né? E isso nos disseram, encaminharam para um desdobramento desse caso. Agora você trouxe um vídeo exclusivo para a gente, quero te agradecer por trazer para a gente esse conteúdo. O Richard vai colocar aí, porque eu quero que você fale para mim como que foi esse percurso que essas quatro pessoas se envolveram nesse crime da Heloísa. Perfeito. A perícia não detectou quantas pessoas eram, mais de uma sim, né? Nós estamos vendo que ao passar, o veículo que transportava o corpo, esse corpo estava envolto, acondicionado em um lençol. Esse lençol encontrava-se a 16 metros do poço, e eles, nesse percurso, ao passar por uma cerca de arame farpado, seccionou esse lençol e deixou marcas lá, né? Deixou fragmento desse lençol. Então eles andaram em torno, conduzindo esse cadáver 80, 81 metros, né, pela vegetação, e depois colocaram ela nesse poço. Duas situações. Eu estive no dia, né, nessa noite, ficamos horas lá, registrando, levantando todos os vestígios, e eu voltei outras vezes lá, durante o dia. No dia seguinte ao caso, quando eu me dirigi ao local, eu demorei mais de 20 minutos para encontrar esse poço. Nossa! Ou seja, quem a conduziu sabia, já tinha ido a esse local com uma certa facilidade, porque eles foram nesse percurso aqui, da cerca ali, do próximo ao estacionamento Florais, passaram pela cerca de arame farpado, andaram 81 metros e depositaram isso já sem luz do sol, né? Então, certamente era uma pessoa que conhecia essa região. Possivelmente, um morador de perto, enfim, mas e foi isso que aconteceu na apreensão dos menores, quando nós fomos à casa em que o primeiro menor foi apreendido, e lá nós encontramos objetos particulares, cartões, tanto da Heloísa quanto da mãe dela, relógios, cartões em nome da mãe, em nome da Heloísa, jaqueta do Colégio Adventista, fotografia 3x4, tanto da Heloísa quanto da mãe. Enfim, esse link aqui foi estabelecido, mas foi exatamente esse percurso, conforme esse vídeo, que eles se direcionaram da cerca ali onde o veículo estacionou até o local em que foi depositado o cadáver, que é o poço. Manuel, e a rua aí, Richard, volta lá de novo, é bem movimentada, né? Aquela rua lá, olha lá. Tem um estacionamento, sim, mas fica uma distância, não sei precisar exato ali, mas 80 metros. E é muito escuro essa parte desse aqui do arame farpado para dentro da mata, é bastante escuro, né? Eles mataram a Heloísa dentro aonde que eles mataram? Bem, quando a perícia pode afirmar que esse cadáver, quando foi depositado nesse poço, ela já estava morta em razão de algumas lesões pós-morte que presenciamos, né? Então ela já foi conduzida aqui sem vida do veículo, por esse percurso, até o poço, já estava sem vida. E eles mataram ela onde? Bom, tudo indica que foi na casa onde ela morava, né? O outro perito fez o levantamento local, examinou. Acho que nós temos da casa aí. Muito bem, muito bem. Aí. Muito bem. O lençol, a cama de casal. E esse lençol era 2x2 de cama de casal, portanto. E interessante destacar algumas coisas aí. O agente que causou a constrição no pescoço dela usou um instrumento, a um cabo USB ou similar, né? Não deu para precisar, mas que tinha essa dimensão. Que era mais grosso, assim. Que era mais grosso. Era um fio. Não era um fio muito fino, era compatível com, muito parecido. Tipo esse seu, né? Tipo esse meu. E muito parecido com o que estava no tornozelo dela, né? A dimensão são equivalentes ali, né? Tinha dois sulcos, duas marcas no pescoço paralelas e com uma interrupção atrás. Essa pessoa, esse agente, ele se posicionou atrás dela e a mão dele estava à altura do pescoço, né? Então, eu não sei precisar... Então, pegou aqui... Com o fio, com o instrumento pegou de ela constrição. Aqui E por trás. Ela estava
subjugada, ela estava dominada, possivelmente já amarrados as mãos e os pés, né? Mas mesmo assim foi possível perceber na lesão, pela marca, pelo sulco, né? Que o fio ele alterou, ou seja, foi certamente no momento de reação dela diante da morte, né? Diante do seu agressor ali, e esse sulco paralelo, o inferior e outro superior, foi exatamente nessa disputa para ele conseguir o intento dele com a luta dela pela vida. Mas ele se posicionou atrás dela e numa altura, porque o sulco, eles são paralelos, são horizontais, né? Então ele não se posicionou numa situação ascendente dela, ou seja, ela sentado e ele muito em pé, a não ser que seja de altura compatível, né? Uhum. Mas foi bem horizontalizado, tanto o sulco inferior quanto o superior. Essa parte que você fala do pescoço dela foi importante para vocês terem uma noção da altura do assassino? Sendo, pelo menos na conduta. Porque se um cara for alto e ele me enforcar aqui, tem como saber? Tem. Se fosse uma pessoa com uma altura considerável, né, em relação à vítima, ou a posição que ela se encontrava, iria aparecer um pouco mais verticalizada, ou seja, em diagonal. Ia ficar assim. Em diagonal. E no caso dela eram bem paralelas aqui, né? E o fio mudou de posição, né? Significa nesse momento que ela estava tentando se desvencilhar, mesmo amarrada. Ela estava completamente subjugada. E quem que foi o apontado de ter feito asfixiado ela? Pela testemunha, pelos interrogatórios, seria um dos menores quem fez isso, né? Pelo menos isso com fundamento no que declarou o Gustavo, no que ele estava nesse momento, e aparentava que ele tinha uma certa ascendência sobre esses dois menores, né? Uma certa liderança, e eu acho, interpretando o contexto, só não foi pior, só não foi mais traumático, foi horrível, né? Sim. Mas eu acho que teve alguns freios ali, tiveram alguns freios, senão era brutal. O agente, esse grau de psicopatia manifesta assim claramente a psicopatia desses agentes aqui que agrediram tanto a mãe e principalmente essa moça, vítima deles, né? E quem que freou, Manuel? Olha, aí é só... Tipo assim, gente, vamos matar, mas não vamos... seria isso que você fala, freio. Quem segurou um pouco mais é quem coordenava ali, né? Pela oitiva dos envolvidos, né? Quem conduzia, quem contratou os menores seria o filho do padrasto. Do Benedito, padrasto, né? Então ele tinha uma certa ascendência ali, uma certa liderança de controlar. Eu acho que ele que... É verdade que a agressividade foi brutal do executor, de quem pegou realmente... Dos dois menores lá. Dos dois. Esse controle beirou a ação dele, beirou o descontrole. Repito, só não foi mais além porque alguns freios existiam ali, talvez essa ascendência dessa liderança do Gustavo, né? Que é o filho do Benedito. Pelo menos essa interpretação, não é uma interpretação que não consta no laudo, mas do contexto é possível entender assim. Então é assim, o padrasto, segundo o que aponta a investigação, não estava satisfeito, pediu para o filho dar um jeito na enteada. O filho, Gustavo, de 18 anos, contratou esses dois menores, um de 16 e outro de 17. E aí o senhor está me falando que pela a construção de todo o cenário e a perícia na Heloísa, durante o assassinato dela com esses menores que mataram a Heloísa, o Gustavo ficou freando ali, gente, vamos dar uma segurada. Em alguns momentos sim, até porque era ele que só mata. Era ele que fazia essa ponte entre os executores, ou seja, entre os dois menores. Eu não estou excluindo a conduta do Gustavo em absoluto, né? Não, mas nós estamos destacando esse cenário que o senhor está trazendo de psicopatia desse menino novo, né? Desse jovem. E só lembrando que psicopatia não tem idade, né?
Não tem idade. Se manifesta em todos os momentos da nossa existência, né? Desde criança é possível ver sinais de psicopatia, né? É claro, em diferente grau, mas se manifesta, né? Mas esse tipo de conduta revela uma ausência de limite total aí dessa pessoa, né? Ou dessas pessoas. Mas quem fazia a ponte, essa ligação, quem dava resposta, está acontecendo isso e agora faz isso, esse elo aí que talvez, aliás, é bem provável que se serviu de freios em alguns momentos aqui. Se não podia ser, se deixasse só os executores sem esse freio, eu acho que a mãe também não estaria viva, né? Nossa. E a questão de violência sexual, vocês identificaram? Pois foi o ML quem fez esse exame. Eu não gostaria de falar, porque foge aqui. A perícia criminal, só fazer essa distinção, ele observa as coisas externas, né? Internamente é o ML quem faz, pelos legistas, médico-legistas e odontolegistas, né? Ou o laboratório também, com os exames pertinentes aqui, né? Nós trabalhamos na parte externa, todo o cenário do crime, mas a parte interna, que é a necropsia e outros, é o ML, o Instituto Médico Legal. Tudo bem. Agora sim, para a gente chegar num crime horrendo, a gente precisa abrir possibilidades na nossa cabeça, né? E aí, quando foi muito rápido, né? O corpo da Heloísa foi encontrado à noite, acho que eu estava nas redes sociais, quando eu vi o vídeo de um colega repórter falando que estava no local, que tinha um corpo lá. Até quando eu me deparei com a notícia, João, eu achei que era aquelas mortes infelizmente, de pessoas faccionadas, aquelas guerras, né, que tem. Pensei, mais um corpo, né? Infelizmente a gente está com essa cabeça já. Eu estava acostumando com isso. E aí quando foi de manhã me deparei com o nosso site já noticiando, né, que tinha sido um roubo seguido de sequestro. E aí, poucas horas depois, a perícia já estava dizendo que essa menina tinha sido morta por, né? E aí eu fiquei, gente, eu tô achando esses peritos muito apressados, vai ter né? Eu, como era repórter policial, eu sempre gostava de esperar 24 horas, porque a gente dava uma notícia que tinha sido a pessoa, quando ia ver, tudo mudava e tinha que mudar tudo, às vezes levava processo, né? Porque você expôs ali a pessoa e não era a pessoa. Vocês não ficaram com medo, não? Assim, porque foi quantas horas ali para vocês elucidar? Foi muito rápido. Foi bastante rápido, né? Tem situações. E foi complexo, porque o senhor trouxe aqui para mim, Grace, foi mais complexo do que o caso da Emily. O número de variáveis foi sem dúvida nenhuma. Agora, eu acho que uma coisa precisa ser muito bem esclarecida. A distinção do trabalho, por exemplo, do delegado e seus agentes com a perícia criminal, né? Me entendam, por favor, né? Nesse contexto fático, jurídico, o delegado pode dar entrevista e falar, e se ele errou no que ele falou, não traz muito dano para o inquérito ou para o processo. Mas o perito vincula, o perito pode vincular. Então, o perito precisa ter muito cuidado na hora de pronunciar, né? É verdade que nós temos convicções. Verdade é uma questão filosófica. É uma outra questão filosófica. Quando Pilatos perguntou para Jesus o que era verdade, ele inclinou a cabeça, né? Porque é um conceito muito, muito denso, filosófico e outras áreas também. Mas o perito tem que ter muito cuidado na hora de pronunciar, né? Agora, se ele tiver convicção daquilo, lembrando que nem tudo o perito fala, até porque são lacunas, né? Nós fazemos uma compreensão do local de pontos. Agora, entre um ponto e outro, existe uma infinidade de coisas, né? Então, às vezes, alguma coisa significativa. Quando o perito faz essa relação de dois pontos, né? E vem nesse meio aqui, surgiu um vestígio significativo que desvirtua essa linha reta aqui. Pronto, é outra compreensão da dinâmica e da conclusão do caso aqui. Então, o perito tem que pronunciar com muito cuidado e sabendo que ele não pode passar de certo ponto, porque isso pode vincula o que ele fala, muito diferente de outros agentes da segurança pública que não convém que erre, mas não causa esse dano significativo, muito diferente do perito criminal.
Mas assim, vocês não ficaram apreensivos de bater o martelo, não? Não, porque foram coisas pontuais, né? Foram coisas, não foram coisas que havia uma neblina perto das variáveis. A complexidade pelo número de variáveis, mas elas eram claras, né? Claro que faltavam algumas coisas para compreender o todo, né? A perícia diz, olha, caminhou por aqui, lesão pós-morte, ela estava morta aqui, portanto. E isso não muda. Se a percepção, se a análise do perito, se ele sabe que é lesão pós-morte, isso não vai mudar, né? Então isso não tem problema. Algumas coisas são preenchidas quando? O interrogatório, a testemunha, lembrando que, completando o que havia dito agora há pouco, que às vezes o delegado outras, pode falar e ser, de repente, no futuro, ser totalmente contrário. O perito é complicado ele desdizer, né? Agora, uma vez compreendida a coisa, vira certeza. Esqueça essa questão da verdade, mas vira certeza factual, vira certeza sobre a existência da materialidade como desdobramento de causa e efeito desses vestígios aí, né? Agora eu queria que o Richard mostrasse o poço, porque eu queria que o senhor falasse desse poço. Por exemplo, eu moro no CPA. Eu não imagino onde que tem um poço no CPA. E aberto. Ele tinha 11 metros de profundidade, tinha pedras nas bordas internas, né? Mas não mais ou menos 30, 40 centímetros com essas pedras aqui. Depois não, depois era do terreno do local. E não tinha água no momento do exame, e era 1,08 m, 1,10 m, e não era um ciclo perfeito ali, né? Mas 1,4 m, 1,8 m, depende do local que nós medimos aqui no diâmetro dele, 11 metros, e perto de árvore, de uma... E eles jogaram ela e jogaram o lençol fora. Eles conduziram ela do veículo, passaram por esse percurso, ela no lençol. Nós mandamos o lençol para exame, no laboratório forense, para que nos ateste algumas substâncias lá, né? Então, eu não tive resposta ainda. Certo. Mas eles conduziram, até porque, por ser mais fácil a condução, duas pessoas carregariam, só duas, não precisa nem a terceira, mas duas carregariam, né? E eles deixaram esse vestígio, esse fragmento do lençol ao passar pela cerca de arame farpado lá. Tanto que rasgou. Aí eles jogaram ela no... Pois é. Eles não precipitaram assim de forma grosseira, né? Aquele mesmo nível de psicopatia que estava em pegar um instrumento e fazer constrição no pescoço, aquela vítima se debatendo, uma mocinha dessa diante de 3 rapazes, eles não como se não fosse um desdobramento, da mesma crueldade para lá, para cá. É por isso que me faz crer que existia uma certa ascendência na coordenação ali, né? Não é para cá, mas para cá. Segura um pouco aqui. Me pareceu que existia essa voz de comando que fazia essa ponte entre o mandante e a outra ponta dos executores, né? Eles conduziram e foram depois, eu não sei que instrumento, se foi só o lençol era 2x2, só isso, porque a queda é muito grande. Nessa altura aqui, geraria algumas fraturas, algumas lesões, né, significativas no cadáver. Se caísse de cabeça, por exemplo, certamente teria fratura craniana, e parece que o ML não detectou. Se tivesse caído sentado, por exemplo, poderia fazer a fratura nessa região. Se tivesse caído em pé, a gente vê suicídio aí de pessoas que caem em pé, esses ossos da perna se projetam para cá. Então, não teve. A única lesão foi no pé direito pós-morte, e pode ter tanto batido nessas pedras, que ela tem pontas ali, pode cortar, né? Como mesmo lá no fundo ao cair dobrado, porque esse cadáver já estava iniciando o estado de rigidez cadavérica dele, pelo horário em que foi morta na casa, até esse momento aqui que foi transportado e jogado no poço. Agora sim, eu fiquei horrorizada também quando eu vi a mãe da Heloísa, na missa de 7º dia, ela estava muito machucada. O senhor consegue me falar
mais ou menos o que foi que eles fizeram com ela ali? Porque eu achei que eles tinham, sei lá, empurrado ou dado um soco nela, mas ela estava muito machucada. Foi objeto, um instrumento contundente. Soco faz isso, né? E esses agressores, os executores mesmo, não tem limite ali, né? Me passou pela cabeça o desejo de dar o fim mesmo na mãe, né? Só não fez porque essa ponte, esse elo entre os executores, eu não estou dizendo que o Gustavo não é executor, mas ele fazia essa ponte, essa era o trabalho dele. Podia ter tido uma ordem, ele parou por aqui, mas ele ia dosando, ele que ia comunicando aqui certamente, ele não era o líder. Ele exercia uma liderança ali, mas de todo o contexto tinha uma liderança externa, né? Agora, o senhor falando de psicopatia, a gente viu vídeos do suspeito, né, o padrasto, de 40 anos, e com o filho, que é o Gustavo, que nós estamos falando, que tem 18. O Benedito é o padrasto, tá, gente? Vou falar o nome, porque às vezes a pessoa não fala o nome do cara, mas fala do menino. É Benedito, de 40 anos, e o Gustavo, de 18. Eles são acusados do crime. Que leitura que o senhor faz daqueles dois ali, né? O cara tranquilo, levou a mulher para o hospital, quando foi preso falou que foi a mulher que mandou, o filho calado também. Que comportamento esquisito. Comportamento psicopata, né? A escola de Heidelberg lá com Schneider foi um dos primeiros os pensadores, ele era filósofo e médico. Ele classificou, ele numerou os psicopatas, né? Deu nome. E a psicopatia se manifesta, né? Ela se manifesta, uns mais agressivos, nós vimos, que não tem limite, ele não tem empatia pelo outro, não percebe a dor do outro, não sente, não reflete, né? Uma das características é exatamente a baixa desenvolvimento de consciência desse tipo de psicopatia, né? E se dá em momentos de agressão. E tem os explosivos, mas tem os calmos também, né? Que seriam... Por exemplo, quem pode praticar os crimes de estelionato via internet, eu tenho uma conduta mais tranquila. O estelionatário, aí tem o perfil, o estelionatário tem que ter uma inteligência acima da média. Tá? Mas os dois lá, o pai e filho, como que o senhor É uma relação ali? De ascendência primeiro. É uma relação de ascendência, porque parece de submissão. Que um menino é mais petulante, né? Assim, Eu não sei como é que foi a criação, mas a gente imagina, né? Pela cena ali, o senhor me falando, o menino, você vê que ele, na hora que ele está sendo conduzindo ali, ele olha para o pai, assim, tipo, sim, eu fiz ele se posicionava. É por isso que me fez entender também. E umas frases que ele teria dito na sua oitiva, na delegacia. Né? Esse menino se posiciona. Agora, quem contratou os outros da ponta da execução? Olha, né, os iguais se atraem, não se repelem, né? Na lei física, sim, mas na relação humana, os iguais se aproximam, os diferentes se repelem, né? E quando tem diferença, só me faz ficar junto do outro quando tem algum complemento ou algum interesse, né? E a psicopatia busca esse interesse e manipula para si. Certo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada pela dedicação de vocês. Se não fosse vocês, acho que ia demorar muito mais para a gente descobrir, não poder dar uma resposta para a sociedade. E olha, para você que ficou com a gente até agora, obrigada pela sua audiência. Segue a gente nas redes sociais aí, curte o nosso programa, tá bom? Até mais.